Bem, estamos juntos mais uma vez para conversar sobre crianças. Acho que talvez um tema interessante que, de certa maneira, a questão da quarentena tangenciou bastante, através das perguntas maternas do que fazer com as crianças, é se ter uma noção que eu acho que talvez seja bastante interessante. Em um livro que eu escrevi, da questão de uns 2 anos, e que fala exatamente sobre crianças saudáveis, eu falo dos pequenos cientistas. Crianças são seres curiosos. Aliás, como qualquer filhote de uma maneira geral. E essa curiosidade permite que se aproveite para que eles possam ser estimulados, mas ao mesmo tempo é essa curiosidade que faz com que eles apresentem aqueles comportamentos que as mães sistematicamente ficam bravas. Mexem em tudo, alteram a ordem das coisas. E isso traz a questão básica. Como eu não vou tolher essa criatividade, mas vou adequá-la dentro de um contexto que os senhores não podem esquecer que é civilizatório. O processo educacional é, entre outras coisas, um processo de civilização. Essa criatividade aparece através das brincadeiras, principalmente quando a criança é pequena. Ela explora o ambiente, explora os objetos, explora as pessoas de maneiras criativas. Por isso é muito mais interessante para a criança um conjunto de caixas, às vezes, do que os presentes que estão dentro das caixas. E é isso que faz com que aquele trenzinho tão cobiçado seja um brinquedo muito mais do pai do que do filho. Mas isso, ao mesmo tempo, traz aquela dificuldade de que nem todas as coisas podem ser manipuladas, porque existem coisas que são mais ou menos importantes dentro de um contexto cultural ou dentro de um contexto familiar. Então várias coisas entram em jogo aí. Primeiro, as regras que são coerentes e fixas, como eu tenho falado sempre. Não adianta as regras do pai ser uma e as regras da mãe ser outra. As coisas, em geral, têm que correr de maneira concomitante e coerente. Então, essas coisas podem ser manipuladas, essas outras coisas não podem. Isso tem que ser claro. A segunda questão é que as coisas que podem ser manipuladas, eu mesmo posso fornecê-las e eu mesmo posso estimulá-las. Inclusive, através do fornecimento de materiais que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Entra aí o grande valor daquilo que os pedagogos chamam de sucata. Porque com esses elementos a criança pode trabalhar a imaginação. Quem é mais antigo vai lembrar tranquilamente de como era interessante construir um revólver de feijão com caixinhas de fósforo. Ou do trabalho que dava construir um estilingue, que hoje é comprado numa loja de esportes do shopping center. Essas coisas permitem que a criança aprenda a lidar com as coisas, aprenda a trabalhar com a sua criatividade e, paralelamente, aprenda a respeitar regras. Lógico que a complexidade dessas construções é diferente e, portanto, depende do desenvolvimento da criança através das suas idades. Eu não posso exigir que uma criança de 3 anos faça um estilingue. Mas uma criança de 3 anos trabalha imaginariamente com elementos que são, vamos dizer assim, comuns. Um pequeno pedaço de pau pode virar uma espada ou qualquer outra coisa do tipo. Então a ideia de que grandes brinquedos são fundamentais também vai um pouco por terra, porque eu posso trabalhar com material muito simples e essa criança ser bastante estimulada e se divertir muito. Mas isso também tem um desdobramento muito interessante, que é assim: crianças, como quaisquer filhotes,
são seres curiosos e com uma energia muito grande. E, portanto, eles não vão ficar sentadinhos, por mais que eu queira, para brincarem adequadamente em cima da mesa, olhando o computador, que, aliás, não deveria ser dado por tempos muito grandes e nem para crianças muito pequenas, né? A criança precisa manipular o mundo concretamente antes de manipulá-lo de maneira virtual. Mas o risco que eu digo é que, como ela não vai parar quieta, e aí ela vai incomodar o adulto, que aliás não está mais acostumado a lidar com crianças, ela corre o grande risco de ser considerada desatenta ou hiperativa. Não que eu esteja falando que esses quadros não existem. Algum dia nós vamos conversar sobre eles sob o ponto de vista psicopatológico. Mas eu estou falando que uma coisa é um padrão normal de crianças, aquilo que chama-se a hiperatividade da primeira infância. Uma criança de 4 anos não para quieta, nem pode. Ela tem muito pouco controle inibitório. Ela tem muito pouco função executiva desenvolvida. Então ela não para quieta mesmo. E eu tenho que saber isso. Porque se eu não souber isso, além de tudo, ela vai ganhar um diagnóstico. E se não tomarmos cuidado em tempos tão pragmáticos como os nossos, ela vai ser medicada e não vai resolver muito. Uma criança de 4 anos ainda tem dificuldades atencionais, ela tem dificuldades em fixar a atenção por muito tempo numa mesma atividade. Por quê? Porque os seus padrões de vontade ainda não são totalmente estabelecidos e ela tem dificuldade de controlar os próprios impulsos. Então, essas questões eu acho que são interessantes quando nós paramos para pensar crianças. Os padrões de curiosidade vão se alterando com o tempo, a capacidade de fixação atencional e de criação também vão se alterando com o tempo. Se eu trabalho com essas crianças, seja sob o ponto de vista de eu ser pai ou de eu ser um profissional que trabalha com elas, eu preciso saber disso, até para saber como eu interajo com elas, o que eu faço para tentar estimulá-las e como eu penso fazê-las se desenvolverem melhor, não a partir da riqueza material, mas a partir da riqueza de oportunidades e de estimulação que eu propicio e que, se eu propiciar, a própria criança vai saber aproveitá-la e tirar os benefícios que ela pode dessas situações. Voltamos em outra ocasião.